Pai do Senhor Jesus a todos vocês, meus amados que estão assistindo a esse vídeo. Eu espero que... Deixa eu colocar a luz aqui, ó, para ficar legal. Eu espero que todos vocês estejam bem. Vamos orar para a gente iniciar. E assim eu vou dizer a vocês qual será a lição de hoje, amém? Senhor Jesus, meu Deus, obrigada, Senhor, por esse momento em Tua presença. Pai, fica conosco. Ó Deus, abre o nosso entendimento para que venhamos entender essa lição, Pai, e as palavras que vêm da Tua Sagrada Escritura. Senhor, fica conosco, ajuda-nos, Senhor, e que não venham se perder essas palavras, Pai. Em nome de Jesus, amém. Gente, olha, é muito bacana essa lição de hoje, tá? Eu espero que todos vocês que estejam aí assistindo continue acompanhando, porque é muito importante para nós, tá? Não deixe de assistir, não deixe de acompanhar as lições. Para quem não tem a revista, a gente encaminhou aí as imagens para vocês, ou pelo Drive ou pelo grupo. Então é legal você acompanhar, tá bom? Gente, nós vamos falar, ó, dos insensatos filhos de Eli. Que lição! Eu andei meditando nessa palavra, lendo a lição, e há uns dias atrás nós estávamos falando justamente de Ofni e Finéias, gente. Como eles foram imprudentes. Pessoas, homens que nasceram e cresceram praticamente para servir ao Senhor, porque eles tinham esse chamado sacerdotal na vida deles, fizeram tantas coisas que entristeceram o coração de Deus, o fizeram ficar furioso e eles sofreram as consequências disso. Não só eles, como toda a geração deles. Olha só o recado para mim e para você. Saber que a negligência com o serviço de Deus acarreta sérias consequências. Eu tenho um chamado, você tem um chamado também. Então nós sabemos que quando nós somos negligentes, quando nós falhamos, quando nós não nos importamos em fazer a vontade de Deus, aquilo que o Senhor colocou em nossas mãos para fazermos, é desastroso os resultados. Então, é bom a gente meditar nessa palavra e entender que o Senhor ele vem nos avisando e exortando, né, aos filhos, a quem Ele ama. Porém, se não for acarretado aquilo que o Senhor, se não for acatado, aliás, aquilo que o Senhor tem falado comigo e com você, o Senhor toma as atitudes dele, porque ele vem avisando, né? O Senhor o Deus que nós servimos é um Pai bom, é um Pai que nos ama, então ele vai nos exortar, porque o Pai que ama tem que exortar, amém? Entendeu? Tá aqui comigo? Então vamos lá, o ponto de partida vai falar que ele era um ancião manso e bondoso, né? Que morava no templo com os filhos, Ofni e Finéias. É deles que a gente vai falar. Porém, mesmo habitando no templo, onde se refletia a santidade de Deus, onde eles tinham ali a presença do Senhor, onde eles estavam próximos, né? Estavam ali dentro da casa de Deus. Os filhos do sacerdote usurpavam as ofertas e profanavam aquele lugar de adoração. Faziam tudo errado, gente. Quando o sacrifício chegava, né, quando o povo ia lá oferecer sacrifício, eles tinham uma porção que o Senhor separava para que eles pudessem comer e viver aquela porção. Porém, eles não deixavam que fosse queimado no altar e que depois eles tirassem a porção que era cabível a eles. Eles comiam, eles enfiavam o garfo até na frente das pessoas que estavam oferecendo sacrifício. E começou a correr a fama, né, por todo Israel, do que Ofni e Finéias estavam fazendo. E o que era santo e o que era profano para Ofni e Finéias eram iguais. Eles não estavam nem um pouco preocupados, né, com o que o Senhor, com o que o Senhor achava disso tudo. Bom, eu queria dizer a você também que está assistindo que a nossa base bíblica está lá em 1 Samuel 2, 12 ao 17 e 27 ao 36. O 27 ao 36 vai falar a profecia, né, contra a família de Eli. E do 12 ao 17 vai falar a maldade dos filhos de Eli, que é justamente isso que a gente está falando aqui agora. E depois ele até conversou com Ofni e Finéias, né? Ele poderia ter aplicado medidas mais severas, mas tentado impedir que os filhos dele continuassem fazendo essas coisas. Mas em vez disso, ele usou algumas palavras que não surtiram efeito nenhum. Então é assim,
Quando eu e você estamos errados, quando eu e você praticamos coisas erradas, o que que os nossos pais fazem? Eles nos exortam, eles chamam a nossa atenção. Se dentro disso eu e você não muda, se dentro disso eu e você não temos um posicionamento, vem a punição. Concorda comigo? Então, ele tinha que ter tomado essa atitude, porque ele viu que realmente as palavras dele não surtiram efeito. Então, ele tinha que ter tido uma outra atitude em cima disso, né, para que Ofni e Finés mudassem de postura. Mas isso não aconteceu. Por esse motivo, né, em que por essa situação toda, o Senhor entrou com castigo, mas não só na vida de Ofni e Finés que estavam fazendo coisas erradas. O Senhor fez com que essa exortação, esse castigo viesse para a casa de Eli, para a família de Eli, inclusive para linhagem dele, né, para todos os descendentes dele, que é a profecia que foi dita contra ele lá a partir do versículo 27, que eu falei para você dar uma lidinha. Por quê? Porque ele foi considerado cúmplice com os filhos dele, né? A negligência com as coisas de Deus levou os dois jovens à morte precoce e antecipou também a morte de Eli. Eli é aquele que eu tenho certeza que você vai lembrar que quando ele fica sabendo que os filhos dele morreram no mesmo dia, porque a profecia o avisou sobre isso, e que a arca foi levada embora pelos filisteus, ele é aquele que cai da cadeira e quebra o pescoço. Imagino eu que ele era bem gordinho, porque ele deveria, né, por causa enfim, né? Eu acho que eles eram bem gordinhos porque eles eram muito glutões, eles eram muito gulosos, né? Talvez ele não, mas enfim, esse é um ponto de vista que eu tenho. E ele é esse, que quando ele fica sabendo que os filhos morrem, ele cai da cadeira e quebra o pescoço, gente. No mesmo dia, os dois filhos dele morreram. E quando ele fica sabendo da notícia, ele morre também. Enfim, galera, o que eu tenho para dizer para vocês é que o Senhor, ele chama o Ofni e Finéias de filhos de Belial. Tamanha era a insatisfação do Senhor com Ofni e Finéias, porque além de eles estarem fazendo tudo errado, se prostituindo, comendo das ofertas que eram trazidas ao Senhor, eles não estavam nem aí com o que as pessoas poderiam achar, com tudo aquilo que o povo estava vendo, e a fama deles estavam correndo por Israel, né? Então, o Senhor tomou uma atitude. Infelizmente, ele foi omisso. Ele, como eu havia dito a vocês, ele não tomou uma atitude que fizesse que Ofni e Finéias retrocedessem naquela prática errada, naquele estilo de vida que eles estavam tendo e se arrependessem verdadeiramente e voltassem a caminhar com o Senhor. Engraçado, gente, que eu gostaria de ressaltar aqui com vocês é que Ofni e Finéias cresceram no mesmo ambiente que Samuel cresceu. Eu tenho certeza que Eli, como um pai, né, um bom pai, ele falou sobre as coisas de Deus e os ensinou no caminho certo. Só que Ofni e Finéias preferiram andar conforme o querer e a vontade deles próprios. Então, assim, o que eu quero dizer para você é que de repente você pode crescer num ambiente cristão muito bom, bem instruído pelo seu pai, bem instruído pela sua mãe, mas tem escolhas que estão na palma da sua mão. E é importante que você leve isso muito a sério, né? Que em todos os casos eu entendo que filho de peixe, peixinho não existe isso. Tem pessoas que têm uma má conduta e são filhos, e é filho de uma mãe e de um pai maravilhosos. E tem pessoas que talvez nem foi criado com seus próprios pais, talvez cresça, a gente tem exemplos assim na igreja. Um ambiente que não é tão saudável, um ambiente que não traz tantas referências, porém é um homem, é uma mulher idôneo, é um homem e uma mulher de Deus. Então, é bom você estar bem ligado nisso e entender que ele fez, aliás, Eli, né? Ele fez ali, acho que a parte dele como pai. Só que na hora da exortação, na hora de realmente trazer uma punição ou algo que ele teria que ter sido mais enérgico, vamos dizer assim, para que Ofni e Finéias mudassem, né, de atitude. Foi o que faltou. Ele conversou, ele falou algumas palavras, mas foram palavras que
ficaram ao vento, porque Ofni e Finéias não ouviram. O pecado de Ofni e Finéias, como eu disse a vocês, né, por esse descuido, né, com as coisas do Senhor, acarretaram sérios problemas para eles e para toda a linhagem, né, para todos os descendentes dele. E o Senhor fala que, através de um profeta, na profecia que foi dita lá no versículo 27, que nenhum dos jovens, nenhum dos que fossem descendentes de Eli chegaria à idade madura, né? Isso foi um tipo de punição que o Senhor trouxe. E que o Senhor levantaria alguém, porque o Senhor sempre tem alguém para trabalhar, viu? Se eu e você não quisermos fazer a vontade do Senhor, o Senhor arruma alguém para ocupar o nosso lugar. E o Senhor fala aqui na profecia que ele levantaria um homem, né, o qual o coração dele fosse voltado ao Senhor, para que fosse feita a vontade de Deus, e que ele colocaria no lugar, né, dos filhos de Ofni e Finéias e de toda a geração que fosse vir através de Eli. E eu tenho certeza que ele, ouvindo essas palavras, ele poderia ter tentado mais uma vez e não aconteceu. Talvez por N motivos, mas a realidade é que não aconteceu. Olha só, os filhos de Eli estavam no templo. Isso é muito importante para você pensar. Conheciam a lei, eles viviam a lei, eles conheciam do início até o final do sacrifício, mas não conheciam a Deus. Não se esqueça de buscar a face de Deus todos os dias, crescendo em conhecimento, mas também em intimidade com o Pai. Não adianta nada eu e você crescermos dentro da casa do Pai, mas não conhecermos a Ele. Eu e você, nós precisamos conhecer a esse Deus que nós servimos, a esse Deus que o seu pai e a sua mãe fala dentro de casa, né? Eles cresceram sabendo, eles viram quem era Deus, praticamente, mas não conheceram profundamente a Deus. Eles tiveram talvez a certeza de quem era Deus quando tragicamente acontece deles morrerem, né, em batalha e os filisteus levarem a arca. Mas é melhor a gente não passar por certas experiências e conhecer ao Senhor, fazer a vontade do Senhor. Isso é muito importante para mim e para você. O juízo de Deus. Deus assim irou-se de tal maneira que desfez o juramento feito à casa de Eli, transformando-o em juízo perpétuo, além de anunciar a morte de Ofni e Finéias no mesmo dia. Que tá ali naquela profecia que eu falei para vocês, que é a partir do versículo 27 até o versículo 36. O Senhor tinha feito uma aliança com, da época de Arão, né, com a família dos sacerdotes, daqueles que serviam dentro da casa do Senhor. E essa atitude de dois homens, Ofni e Finéias, fizeram com que o Senhor quebrasse a aliança que ele tinha feito, a promessa que ele tinha feito aos antepassados de Eli. Então, eu e você precisamos ter uma conduta muito séria, muito direcionada, dentro das coisas que nós fazemos ao Senhor, porque Deus, ele não brinca com as coisas, o Senhor não brinca de ser Senhor, né? E se eu e você dermos brechas ao inimigo, ele vai entrar e vai destruir mesmo, e ele vai se sair como eu não tenho nada a ver com isso. E aquilo que eu e você fizermos de errado, nós teremos que apresentar, né, ao Senhor, e seremos punidos por isso. Eu e você sabemos que quando a gente erra com os nossos pais aqui da terra, a gente sofre uma consequência. Com o Senhor também não é diferente, tá? A gente sofre uma consequência. Então, que você pense aí na sua casa, leia a lição, medite nessa passagem. São apenas aí 2 capítulos para você entender como que foi o chamado de Samuel. O Senhor levanta Samuel e coloca lá num lugar de honra. Samuel que veio ali de uma experiência sobrenatural, de uma mãe que era estéril. Ele não tinha nada a ver, não era nem para ele estar lá talvez, mas através de uma promessa, de um posicionamento de uma mulher de Deus, Samuel ocupa um lugar que era para ser por herança de Ofni e Finéias, mas eles não quiseram, eles rejeitaram, né, aquilo que eles já tinham nas mãos deles, para que Deus levantasse esse homem e ele fosse um profeta que ungiu ao rei de Israel, um dos mais conhecidos, que é o rei Davi, e tantas coisas Deus fez na vida de Samuel. Pare e pense um momento aí na sua casa.
O Senhor, Ele te ama, o Senhor quer fazer grandes coisas na sua vida, mas eu e você temos que obedecer e querer a vontade do Senhor. Amém? Um beijo para vocês, fiquem com Deus, até a próxima.